Durante a reunião do Conselho Nacional de Entidades da CNTE, educadores debateram a mercantilização da educação, uma ameaça à escola pública em todo o mundo. Para colaborar com um estudo que está sendo feito pela Internacional da Educação, a CNTE apresentou 2 pesquisas que mostram a realidade brasileira da privatização. Ela não se dá de forma clara, ela se dá de forma velada, ela está escondida atrás de conformação do ponto de vista da bancada, das bancadas, da eleição de deputados e senadores, de como eles se articulam dentro do próprio Congresso Nacional e também dentro do próprio orçamento público. São materiais que depois vão ser sistematizados, com uma boa avaliação, para que nós possamos publicar todos esses dados e também publicar aquilo que é uma análise bem apurada de todo o processo de mercantilização, de privatização, de terceirização que acontece na educação pública aqui no Brasil, para que as nossas entidades, para que os nossos dirigentes sindicais possam, de fato, estabelecer a devida reflexão e tirar os devidos encaminhamentos para o enfrentamento e a superação desta situação, garantindo escola pública de qualidade, socialmente referenciada para a maioria da população que tem os seus filhos e filhas na escola pública aqui no Brasil. Um dos levantamentos aponta números desse processo na educação básica no Brasil, como, por exemplo, o aumento das matrículas na rede privada e da transferência de recursos públicos para instituições financeiras sem fins lucrativos, como as organizações sociais. Nos últimos anos, dada a mobilização também dos professores, as conquistas realizadas, os recursos da educação são extremamente vinculados, sobretudo para garantir o pagamento dos trabalhadores da educação, dos professores. Por exemplo, 60% dos recursos Fundeb tem destino certo. Então, do ponto de vista de um chamado orçamento livre para aplicação, por exemplo, em investimento, reforma, construção de escolas, tem um bolo de recursos em torno de 20% disponível. Mas, ao passo que está o avanço da transferência de recursos para instituições sem fins lucrativos, a tendência é se o patamar dos últimos 3 anos se repetir no futuro, é que boa parte desses recursos seja destinada à privatização, ou seja, vai ser o Estado, o setor público, financiando o setor privado na educação. Na pesquisa da CNTE, coordenada pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, DIAP, foi feito um perfil da bancada que atua em defesa da educação no Congresso e identificada uma ambiguidade. Parte dela atua pela educação pública e parte atua pela educação privada. E hoje em dia essa parte que atua pela educação privada tem se prevalecido dentro do Congresso Nacional até por conta da própria composição da casa atualmente, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal. Há uma composição que favorece um número maior de empresários nesse cenário. E tendo essa relação muito mais forte dentro do setor econômico, dentro da Casa Legislativa, tende a fazer com que os esforços para a área de educação vão sendo canalizados para a área de educação privada e não necessariamente para a área de educação pública. A partir desse mapeamento é possível, da identificação desses parlamentares, é possível fazer uma espécie de pressão dentro do parlamento e com esses parlamentares para que esse recurso que a gente busca para a educação pública realmente fique restrito a investimento em educação pública. Essa pesquisa procura mostrar os lobbies que existem no Congresso Nacional e que defende a iniciativa privada, defende os interesses da educação privada, tá certo? Como as campanhas são financiadas, como esses grupos, e que, por exemplo, o Croton, a Anhanguera e o Grupo Pearson, que é um grande grupo do mundo, não é? Como esses grupos agem nos países para fazer valer a sua lógica privatista. É algo que hoje chama a atenção da Internacional de Educação e que procura, por sua vez, chamar a atenção das sociedades do mundo inteiro, dos trabalhadores e daqueles que se utilizam da educação e que precisam da educação, que precisam da escola pública, como ela está correndo risco, não é? Como estes grupos estão interessados em atuar cada vez mais e atuar sob sua lógica, que é de ações na Bolsa de Valores, que é só visar única e exclusivamente o lucro.